Olá, sejam todos bem-vindos ao nosso grupo de leitura. É um prazer tê-los aqui novamente. Chegamos então ao capítulo de número 3. Nós estamos lendo juntos o livro Quando a Alegria Não Vem Pela Manhã, as Parábolas de Jesus e a Oração Não Respondida. Como anda a sua leitura? Está em dia? Eu espero muito que este livro e essas reflexões estejam lhe ajudando à prática da oração, a essa devoção que faz parte de um exercício de fé que todo cristão em Cristo Jesus está aprendendo a praticar a oração e pratica diariamente. Eu espero que você esteja praticando. Para auxiliar sempre a leitura do capítulo, e veja, o título do capítulo 3 é Terceira Parábola, o fariseu e o publicano. É sobre isso que nós trataremos neste capítulo. Este capítulo, deixa eu só olhar aqui para confirmar com vocês, ele vai da página de número 55 até a página 68. Veja, nós já estamos bem avançados na leitura, né? Que bom por isso. E para sempre auxiliar a nossa leitura, eu tenho dividido então, tentando responder 4 perguntas que eu penso ser perguntas básicas para a gente compreender o capítulo, para explorar o máximo possível do conteúdo. A primeira pergunta, portanto, que a gente precisa responder para tentar entender este capítulo é: qual é o tema central do capítulo? Como Jesus está contando uma parábola, e é a parábola do fariseu e publicano, não tem como ser um tema diferente. Então, na página 67, o pastor Ricardo diz assim: 2 homens entram no templo para orar. O fariseu está seguro de sua própria justiça. O outro homem é um publicano, completamente consciente de sua condição de pecador. O orgulho do fariseu não significou nada para Deus. A humildade do publicano fez dele um cidadão do céu. Então, o ponto central da explicação do pastor gira em torno da maneira como Jesus nos conta a parábola e como Jesus coloca duas pessoas diferentes participando de um ambiente religioso. De um lado, você tem um fariseu, um homem dedicado às coisas do Senhor. Do outro lado, você tem um judeu que trabalha cobrando impostos de judeu. E a maioria deles, quer dizer, alguns deles aí, se sabe que que faziam cobranças ilícitas, né? Então não eram pessoas com boa reputação. A gente conhece o Zaqueu, que é um dos publicanos aí conhecidos do Novo Testamento. E aqui a história conta sobre Jesus, a parábola de Jesus é sobre um desses homens que não tem boa reputação, que costumam cobrar dividendos para além do que deveriam cobrar. E a diferença é que quem alcança a justiça não é o religioso. O homem é acostumado a fazer orações. Quem alcança a justiça é exatamente o cobrador de impostos, o publicano. Então, o tema central do capítulo gira em torno da maneira como pessoas diferentes alcançam essa justiça de Deus pela maneira como tratam a graça divina. Como é que o pastor faz, então, para desenvolver o seu argumento? Que essa é a segunda pergunta que nós precisamos responder. Quais são as principais ideias, afirmações e argumentos do autor? Para mostrar esse ponto na parábola, ele divide a sua explicação nesses 2 personagens. Quem é este fariseu e quem é este publicano? Para falar sobre o fariseu, eu trouxe um trecho dele na página 61, onde ele coloca algo assim que dá para a gente o dinamismo de quem é este homem religioso que não alcança a justiça. Ele diz assim: a lei do Antigo Testamento prescrevia apenas um jejum por ano, no dia da expiação. Mas ele, este fariseu, jejuava mais de 100 vezes no ano. A lei exigia apenas o dízimo de certas bênçãos, mas ele dava dízimo de tudo. Perceba, o que Jesus está apontando para nós, e o argumento que o pastor Ricardo desenvolve, é que este é um homem muito rigoroso em relação à sua devoção, rigoroso até demais. O que se exigia uma coisa, ele fazia muito além disso. Mas isso não foi suficiente, porque a sua justiça lhe servia exatamente para a exposição da sua bondade. Ele se considerava um homem bom. Em contrapartida, o outro personagem é alguém que sabe da sua própria condição. Então veja que nós estamos falando de um homem religioso que acha que a sua devoção e a sua prática o tornam uma pessoa boa. Ele se sente bom porque ele faz muito mais do que deveria. Então ele acha que alcança justiça pelo esforço e pelo mérito pessoal. Do outro lado, você tem um homem que sabe que é ruim, que não faz coisas boas,
Veja como a Bíblia diz que este homem se porta quando chega na presença de Deus. E aí eu quero citar a vocês o texto bíblico para a gente ter a dimensão do que a Bíblia apresenta. O versículo 10 vai situar a gente dessa história, mas o versículo 13 diz assim: mas o cobrador de impostos, esse publicano, ficou à distância e não tinha coragem nem de levantar os olhos para os céus enquanto orava. Em vez disso, batia no peito e dizia: Deus, tem misericórdia de mim, pois sou pecador. Qual é, portanto, a síntese do capítulo e da parábola? De que nós temos dois homens que estão no ambiente religioso, um deles se sente superior ao outro porque é muito religioso, ele acha que as suas boas obras lhe são suficientes e lhe são creditadas como justiça, e do outro lado você tem um pecador que reconhece quanto precisa da graça. E a conclusão da parábola é: só um deles alcançou misericórdia, e não foi o religioso, que batia no peito e que fazia muito mais coisas do que precisava. Quem alcançou misericórdia foi aquele que reconheceu a sua condição e que olhou para si mesmo e percebeu quanto precisava da intervenção divina. É este o ponto que a parábola levanta e que o pastor desenvolve no seu argumento. A terceira pergunta que nós precisamos responder é: você concorda com o que está sendo dito? E é claro que essa não é a primeira vez que Jesus lida com situações onde ele apresenta dois tipos religiosos. Onde ele apresenta alguém que se diz religioso e que se acha bom e alguém que se considera pecador. Quando eu lia o capítulo e lia a parábola, eu me lembrei de um outro grupo de leitura que nós fizemos em uma outra congregação, e nós lemos um livro que tratou exatamente deste assunto, a maneira como Jesus lidava com esses dois tipos de pessoas. É o livro Deus Pródigo, do Tim Keller, e aí eu trouxe um trecho para vocês, para mostrar como eu concordo, porque não é a primeira vez que Jesus trata sobre isso e não é a primeira vez que isso aparece. O livro Deus Pródigo trata sobre a parábola do filho pródigo. E o Tim Keller defende a ideia de que nós lemos a parábola de maneira errada, porque nós pensamos que a parábola está falando de um personagem, mas a parábola conta a história de dois personagens. Vamos ler então a página 25 do livro Deus Pródigo. A maior parte das interpretações desta parábola se concentra na súplica e no retorno do filho mais novo, o filho pródigo. No entanto, tais interpretações negligenciam a verdadeira mensagem da história, uma vez que há dois filhos, cada um representa uma maneira de permanecer alienado de Deus, e cada um representando diferentes modos de ser e buscar aceitação no reino dos céus. Então perceba que esse é o ponto central dessa terceira parábola sobre oração. Há duas maneiras de se aproximar de Deus e há duas maneiras de ser visto por Deus. A maneira tradicional, como Jesus apresenta, dos religiosos e fariseus, que têm devoção e prática, mas que eles se consideram justos e por isso não abraçam a graça de Deus, e a maneira daqueles que são pecadores, que sabem a sua própria condição. Jesus retrata disso em outras parábolas, como a do filho pródigo. O filho bom que ficou em casa, que obedece o pai, ele não entende isso, e quando o pai fica feliz com a volta, ele diz: olha, tudo que eu tenho é seu. E a parábola não conclui exatamente para mostrar para nós que existe gente alienada que acha que a sua devoção é suficiente e que não abraça a graça divina, não abraça o favor do pai e se sente assim: olha, eu tenho mérito para merecer o que eu tenho, para ter o que eu tenho. Enquanto os pecadores, como o filho pródigo, ou como o publicano aqui nesta outra parábola, se aproximam de Deus com essa perspectiva: olha, eu sei da minha condição, eu sei o quanto eu preciso de sua graça. Se aplicarmos isso à oração, e essa é a quarta pergunta, quais são as implicações da ideia que ele está defendendo? Quais são as implicações disso na oração e quais são as implicações disso em nossa prática de devoção? Me permita mais uma vez citar o Tim Keller, porque é maravilhoso o seu livro, Deus Pródigo. Talvez um dia a gente faça um grupo de leitura sobre este livro. O que você acha? Depois você comenta aqui e me diz se você deseja ler junto comigo. Mas ele coloca uma implicação que eu acho que é maravilhosa para a gente refletir sobre o que significa Jesus ter contado esta parábola referindo-se a isso, à oração. Leia comigo lá na página 33. Com frequência, os ensinamentos de Jesus atraíam as pessoas não religiosas
enquanto ofendiam as pessoas que criam na Bíblia, os religiosos da época. No entanto, no geral, nossas igrejas de hoje não causam o mesmo efeito. Os tipos de excluídos que Jesus atrai não são atraídos pelas igrejas contemporâneas. Mesmo as mais progressistas, tendemos a atrair pessoas conservadoras, convencionais, moralistas. Os liberais, os libertinos, os marginais e humilhados evitam as igrejas. Isso é desafiador para nós, porque mostra como a igreja se tornou exatamente o oposto do que ela pretendia ser ali na sua Constituição. As pessoas que orbitam em torno de Jesus são publicanos, são filhos pródigos, são pecadores que veem em Cristo essa salvação. E segundo Tim Keller, as pessoas que orbitam a igreja hoje são fariseus, religiosos, pessoas que se acham boas e justas e que chegam diante de Deus, eu já ouvi isso centenas de vezes, e oram: se tenho crédito no céu contigo, Deus. Você consegue perceber como é estranho nós não observarmos o que Jesus está nos dizendo? Jesus está dizendo que nós deveríamos ser como o filho pródigo. Nós deveríamos ser como pecadores que sabem como esta graça é maravilhosa e que nós não somos merecedores para nos colocarmos diante de Deus fazendo exigências. Essa é a maior implicação. Quando nós oramos, nós não podemos nos esquecer desta filiação. Nós não éramos filhos. E só podemos chamá-lo de pai porque ele nos decidiu amar e enviou seu filho para morrer por nós. Portanto, nós não devemos ter soberba alguma em nosso coração quando vamos à oração. Se nós formos pessoas de oração que sabem o valor da graça divina, nós atrairemos esse tipo de gente ao Evangelho. Pessoas que sabem que são pecadores e que necessitam da graça maravilhosa do Senhor. Bom, eu espero que essas reflexões tenham lhe ajudado a considerar como todos nós, quando oramos, reconhecemos isso. Não é por mérito, não é merecimento. Sempre foi a graça de Cristo. Por isso nos voltamos em devoção a Ele, acreditando que o seu sacrifício foi por nós. E nós não colocamos diante de Deus exigências porque entendemos que nós não merecíamos sequer estar em sua presença. Quem ora precisa ter esta humildade de reconhecer a sua própria condição e se colocar no seu devido lugar. Porque quem ora assim sai da presença de Deus justificado. E esse é o nosso desejo. Bom, foi um prazer estar com você nesse quinto vídeo sobre quando a alegria não vem pela manhã. Próxima semana nós temos então o penúltimo vídeo desta série de reflexões no nosso grupo de leitura. Eu aguardo você lá.